Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma live sobre andar com Deus. E nós estamos fazendo uma imersão no mundo de Enoque. Enoque é o nosso referencial. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Em forma que, quando nós olhamos para Enoque, nós encontramos um referencial para os nossos dias. Então vamos analisar a vida de Enoque e como ele andou com Deus, ok? Deixa só eu marcar aqui a posição em que nós estamos, vamos escrever no quadro. Enoque andou com Deus, ok. Nós vimos já diversos aspectos do modo como Enoque andou com Deus. Na primeira live, nós fizemos ênfase de onde Enoque tirou a ideia de que ele poderia andar com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Freud, seja bem-vindo. Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis, no capítulo, em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos de que Enoque andou com Deus pela fé, e Deus o trasladou. Deus pegou Enoque vivo e levou Enoque para o céu. Ele trasladou. Só 2 homens na Bíblia não experimentaram o evento da morte: Enoque e Elias. Há uma geração na terra que não vai experimentar o evento da morte. Esta geração é aquela que estiver viva nos dias da volta de Jesus. Então, vamos entender a volta de Jesus. Aqui está a linha do tempo. Vamos traçar a linha do tempo para nós entendermos a volta de Jesus. Aqui está a linha do tempo. Aqui temos a eternidade passada. Aqui temos a eternidade futura. Aqui temos o evento da cruz. Jesus veio, morreu e ele ressuscitou. E hoje ele está assentado à direita de Deus. Ele virá para levar a igreja. Ele virá para levar a igreja e depois ele voltará para ter o domínio, adquirir o domínio físico sobre a terra. Então, a volta de Jesus se dará em 2 etapas. Ele volta nas nuvens e ali há um rapto, uma captura. É como se fosse um grande imã puxando todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. Note uma coisa. Quando nós falamos do ímã, você tem uma atração magnética e um elemento que se deixa atrair por esse magnetismo, que é o ferro. Então o ferro sobe e ele gruda no ímã. O cristão, se você está andando na rua, você vai encontrar 2 tipos de gente. Aquele que teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo e aquele que não teve essa experiência. Ora, aquele que teve a experiência pessoal com Jesus Cristo, parado ao lado daquele que não teve a experiência, do ponto de vista físico não há diferença alguma entre eles. No entanto, quem recebeu Jesus como Salvador, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. Então, quando a ordem de Deus chegar, o Espírito vai subir e ele leva a pessoa junto com ele. Então, a pessoa vai subir porque ela vai receber o mesmo poder que Jesus recebeu quando ele estava no túmulo. A Bíblia diz, quando nós abrimos em Romanos, no capítulo 1, diz assim: Jesus foi designado, verso 4, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade,
pela ressurreição dos mortos. Então esse espírito de santidade pegou Jesus e levantou ele e o exaltou. Por que Jesus teve a necessidade do Espírito Santo fazer essa obra? Porque ele estava aguardando a promessa de Deus. Deus havia dito que ele ia morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Nós temos que entender que quando Jesus morre na cruz, note uma coisa, Jesus era um homem sem pecado. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado. Por que ele nasce sem pecado e ele vive sem pecado? Porque Jesus, ele precisava ser qualificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ser um cordeiro, ele não podia ter pecado. Então, o Espírito Santo concebe ele no ventre de Maria. Então, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas como Deus, ele se esvazia da sua divindade. Ele não pode exercer a sua autoridade divina antes de ser glorificado por Deus. Então Deus, o Pai, diz a ele, olha, você vai nascer na terra, vai viver e vai morrer. Só que Jesus não pode morrer, porque ele não tem pecado. O salário do pecado é a morte. Então como é que ele morre? Ele morre porque ele recebe sobre si o pecado da humanidade. Então na hora em que Jesus está morrendo, é o momento em que nós estamos tendo uma ação judicial em curso. Esta ação judicial é Deus sacrificando o cordeiro, quer dizer, um cordeiro morrendo de forma substitutiva por toda a humanidade. Então Jesus morre, ponto. Ele morreu porque ele recebeu sobre si o nosso pecado, ponto. Agora ele está lá no túmulo. Para ele sair do túmulo tem uma condição. A condição é, se ele fosse examinado em tudo aquilo que foi a sua vida terrena e não fosse encontrado nenhuma culpabilidade das suas atitudes, ele seria um cordeiro perfeito. Então ele poderia ser retirado do túmulo. Então o Espírito de Santidade vai até o túmulo, pega Jesus e tira Jesus do túmulo. Ele sai de forma triunfante. Ele fica na terra por 40 dias, e aí ele sobe, envolto em nuvens, e os anjos que estavam ao lado dos discípulos, vendo aquela cena acontecer, eles dizem, o anjo diz, assim como vocês viram ele subindo, ele vai descer. Então Jesus, ele tem uma vinda, ele está vindo, e ele vai vir do céu, ele vai vir como ele foi, ele subiu e agora ele vai descer. Hora que ele descer, vai acontecer em dois momentos. O primeiro momento, ele para nas nuvens, como se fosse a nuvem que nós vemos aqui em cima de nós, ele para naquela região ali, e como um poderoso imã, ele tira da terra todo aquele nascido de novo. Então, a hora que ele faz esse ato de tirar da terra, o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo transforma o nosso corpo em um corpo glorioso, em um corpo habilitado para viver a vida eterna. Um corpo que não vai mais sentir dor, não vai mais sentir cansaço, não vai mais sentir fadiga. É um corpo perfeito e perfeitamente habilitado para a eternidade. Jesus leva a igreja e lá nos céus, quando ele recebe a igreja, ele distribui para a igreja os seus galardões, ele confere a cada um, segundo as suas obras, os galardões, e leva a igreja para o trono de Deus que está nos céus. Diante do trono de Deus, ele fica aguardando o momento para retornar junto com a igreja e descer no Monte das Oliveiras, em Israel. E ele vai descer em Israel, e a partir de Israel, ele vai tomar posse do planeta Terra e implantar o seu governo milenar. Em resumo, é a volta de Jesus. Nós estamos falando do evento do arrebatamento, desse rapto da igreja.
Por que nós estamos falando de Enoque? Porque da mesma maneira que a igreja foi raptada, Enoque também será raptado. Então, voltando agora para Enoque. Enoque, como que ele aprendeu, ele entendeu que ele podia andar com Deus? Nós demonstramos em outra live que Enoque conheceu Adão e toda a descendência de Adão até o seu neto Lameque, que foi o pai de Noé. Então, da descendência de Adão até chegar a Noé, dá 10 gerações. Enoque só não conheceu pessoalmente Noé, porque Enoque só viveu 365 anos. Mas ele conheceu Adão. Ele deve ter falado pessoalmente com Adão. Ele viveu no período de vida de Adão. Adão morreu no ano 930. Enoque morreu no ano 987. Ou seja, 30 para 80, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 50 anos depois. Enoque morreu quase que 50 anos depois de Adão. Mas ele conviveu com Adão por 300 anos. Em 300 anos, quantas e quantas vezes ele ouviu a mesma história do Jardim do Éden que nós lemos na Bíblia, na Palavra de Deus, em Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 5, aonde se passa a história de Enoque. O que chamou a atenção de Enoque, de tudo aquilo que Adão contou para Enoque, o que chamou a atenção de Enoque, e que ele deve ter pedido para Adão contar infinidade de vezes, é a passagem que nós lemos em Gênesis no capítulo 3, o versículo 7, 8. Quando Adão falando, nós ouvimos a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Ele, captei. Deus quer andar com o ser humano. Se ele todo dia, na viração do dia, ele vinha visitar Adão, o interesse de Deus, o propósito de Deus não é só fazer uma visita esporádica. Deus não se limita a um dado espaço. Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele vem, imagina você. Pensa na seguinte situação. Você tem sua casa. E aí, eu me alegro de ir até a sua casa. E aí eu vou hoje, vou amanhã, vou depois, todo dia eu vou na sua casa. E você se sente bem conversando comigo e você pede que eu volte novamente. Eu volto. Você tem duas alternativas, três alternativas. A primeira alternativa, você diz assim, César, tá certo, você vem todo dia na minha casa, mas já está importunando, não acha? Vamos fazer uma coisa? Você para de vir na minha casa, você já veio o suficiente, já vale para a vida toda. Ok, eu não vou mais na tua casa. Segunda alternativa, todo dia 6 horas da tarde eu vou na tua casa. E você diz, César, legal, 1 hora por dia na minha casa é uma coisa que eu consigo me acomodar, está de acordo com o meu estilo de vida, eu já estou habituado com você estar todo dia 6 horas na minha casa, ok. Terceira alternativa, você chega para mim e diz, César, já que você vem todo dia na minha casa, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um quarto e você vai morar na minha casa, aí você não tem que vir todo dia. Eu sinto bem na tua presença, você é uma boa companhia, você vai morar na minha casa. Qual foi a alternativa escolhida por Adão? A alternativa escolhida por Adão foi, não vem mais na minha casa. A hora que Adão disse, não vem mais na minha casa, Deus falou, e também eu não quero mais ir na tua casa. O que Deus fez? Expulsou Adão do Jardim do Éden, colocou um anjo na porta do Jardim do Éden e fechou a porta. E diz agora ninguém vem para o Jardim do Éden, porque lá tem a árvore da vida, vai que Adão volta, pega da árvore da vida, come e vai viver para sempre. Não tem isso não, vai para fora. Se você não me quer, eu também não te quero, mandou para fora. Segunda alternativa,
Deus vai uma vez por semana, que é o que acontecia com Adão. Na viração do dia ele visitava. Adão conviveu por algum tempo dessa maneira, mas depois deu um chega para lá em Deus e Deus também deu um chega para lá nele. O jogo ficou empatado no que diz respeito ao Jardim do Éden. Ok. Muita gente faz isso com Deus. Ou vai uma vez por semana na igreja, ou aceita passar 1 hora por dia orando a Deus, mas Deus fica confinado àquele tempo, ou uma vez por semana na igreja, ou ele tem uma devocional diária e Deus se apresenta diariamente naquele horário. Ou ele pode fazer a terceira alternativa. Ele diz: Senhor, eu quero o Senhor comigo dia e noite, todo dia e toda hora. Esta foi a decisão de Enoque. Quando Enoque leu isso aqui, ele falou: eu quero o Senhor todo dia e toda hora. E foi essa a decisão e a visão de fé que Enoque teve. O que é então andar com Deus? Andar com Deus é um estado consciente, de boa vontade, deliberada, em que você define que você vai andar o dia todo plenamente consciente da presença de Deus no teu dia a dia, na tua hora, nas tuas decisões, nos teus comportamentos, nas tuas palavras, na tua maneira de ser. Nas outras lives, eu tenho dito que todo aquele que recebe Jesus como Salvador, Deus anda com ele. Deus não abre mão de andar com o Filho de Deus, com a Filha de Deus. Por que que Deus anda com ele? Porque todo aquele que aceitou Jesus como Salvador e foi regenerado, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita com ele. E o Espírito Santo não vai embora. Então, para todo lugar que o crente vai, o Espírito Santo está indo junto com ele. Só que ele pode estar andando por esse mundo afora sem consciência que o Espírito de Deus está dentro dele. Então o comportamento dele, a atitude dele, o palavreado dele, o pensar dele, o fazer dele, não é condizente com a presença do Espírito de Deus dentro dele. A gente chama isso do crente desviado, mas é um crente desconformado. É um crente que ele é crente, ele tem todas as características de crente, ele é novo nascido, mas ele não se conforma como crente, ele não vive como crente, ainda que ele seja crente. É um paradigma, é um paradoxo, mas acontece. Por outro lado, como o Espírito anda dentro do crente, e ele, em qualquer lugar que o crente vai, o Espírito vai junto. Andar com Deus é adquirir a consciência que é assim que a gente anda e é assim que a gente vive. Por onde quer que eu ande e da maneira qual for que eu viva, eu vou entender que Deus está comigo. Então vamos voltar de novo à geração de Adão. Nós temos aqui Adão. Nós temos Adão e Adão teve três gerações. Três gerações. Direta de Adão. Ele teve mais filhos e filhas. Mas aquilo que a gente conta como tronco, ele teve três gerações. A primeira foi Caim. A segunda foi Abel. A terceira foi Sete. Então ele teve três gerações. Nós sabemos que Caim matou Abel. Então Abel foi morto e não teve descendência. Ficaram dois troncos, duas gerações principais, dois troncos principais, Caim e Sete. O que faz a diferença entre as duas gerações? Deus criou o homem, Deus é onipresente. Exatamente. Mas por que que Moisés aparece junto com Jesus? Vamos entender. Dois homens não experimentaram a morte. Enoque e Elias, ok? Então, quem deveria aparecer com Jesus seria Enoque e Elias, porque foram dois homens que foram levados para o céu sem experimentar a morte. Mas de repente nós encontramos Elias e Moisés.
Por que Moisés estava lá e não Elias e não Enoque? Na verdade, Enoque podia estar ali. A pergunta é, como que acontece de encontrarmos Moisés nessa aparição se Moisés morreu naturalmente? No livro de Judas está dito que Deus mandou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o guardião da nação de Israel. Deus deu uma ordem para o arcanjo Miguel, e ele disse, vai lá onde Moisés está enterrado, pega o corpo dele e traz o corpo dele para o céu. Então Moisés, o arcanjo Miguel, teve a incumbência de pegar o corpo de Moisés. Observa que isto não aconteceu, só aconteceu com Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo, o Espírito Santo, tira ele do túmulo e leva ele para o céu. Por que Jesus Cristo teve que ser buscado no túmulo? Porque Jesus Cristo tinha que subir para o céu com o seu corpo glorificado. O corpo de Jesus já era santo, mas ele tinha que subir de carne e osso. Então, quando Jesus ressuscita e aparece a Tomé, ele diz, toca em mim, veja que eu tenho carne e osso. Observa que espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então Jesus se conformou à figura humana, e ele agora é o filho do homem. Por isso que a gente diz que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Da mesma maneira como o corpo de Jesus foi levado para o céu, o corpo de Moisés foi levado para o céu, com uma observação. Satanás, quando descobriu que o arcanjo Miguel tinha vindo buscar o corpo, ele foi até onde estava o arcanjo Miguel. O que o arcanjo Miguel fez? Ele fez assim, ó. Aqui é o corpo de Moisés. Ele pegou o corpo de Moisés e aí Satanás falou assim para ele, deixa o corpo, deixa o corpo. Por que Satanás diz a Miguel, deixa o corpo, você não vai levar esse corpo? Por dois motivos. Primeiro motivo, quando Adão cai em pecado, Adão e a mulher caem em pecado, Deus pergunta a Adão quem é culpado, ele aponta para a mulher, Deus pergunta para a mulher quem é culpada, a mulher aponta para a serpente, aí Deus diz à serpente, maldita é você sobre a terra, você rastejará sobre a terra e comerá do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Basicamente, Deus está dizendo, o alimento de Satanás, quer dizer, o alimento da serpente, é o homem, o pó da terra. O homem caído é o alimento da serpente. O pecado do homem caído alimenta a serpente. É por isso que no Éden ela era uma serpente e no Apocalipse ela é um dragão. A antiga serpente se transformou no grande dragão, porque ela foi se alimentando do pecado da humanidade até se transformar, até se transmudar de uma serpente para um dragão. Então, quando Moisés está lá com o seu corpo físico na terra e o corpo vira pó, a serpente está dizendo, eu tenho o direito de comer desse pó. O corpo de Moisés, na sua morte, é meu troféu. O corpo não pode ser levado. O que Arcanjo Miguel diz? Se você tem alguma coisa a questionar a minha atitude, conversa com quem me enviou. Eu recebi ordem de Deus para pegar o corpo e levar ele. Eu vou cumprir a ordem e eu não vou te dar satisfação. Se você quiser tomar satisfação com alguém, tome satisfação com quem você com quem eu fui, por meio de quem eu fui enviado. E observa, por que Miguel não enfrentou Satanás? Porque Satanás foi o primeiro anjo criado. Do ponto de vista da força física entre anjos, ele tinha mais força do que Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, para ganhar uma luta direta com Satanás, ele precisa de um outro recurso. E esse outro recurso fica para um outro dia. Mas naquele dia, ele foi obrigado a deixar o corpo ser levado. E tendo deixado o corpo ser levado, Moisés está hoje no céu com o seu corpo glorificado,
nas mesmas condições de Elias e nas mesmas condições de Enoque. Por isso que nessa transfiguração de Jesus aparece Moisés como representante da lei e o Elias como representante dos profetas, e não aparece Enoque, porque Enoque é a figura da igreja e não a figura de Israel. Tanto a lei quanto os profetas têm vínculo com Israel, e Enoque, no seu arrebatamento, tem um vínculo com a igreja. Ele é uma figura da igreja sendo arrebatada. Como é que nós sabemos disso? É que Enoque foi arrebatado antes da vinda do dilúvio. Noé, que passa pelo dilúvio, é a figura de Israel que vai cruzar pelo dia do Senhor aqui na terra, esperando Jesus voltar. E Enoque, que foi tirado da terra antes do dilúvio, ele é a figura da igreja que será retirada da terra antes de chegar o grande dia do Senhor. Ok? Então nós temos aqui duas descendências. O que faz a diferença entre as descendências? É a presença. Por que a presença é fundamental? Porque lembra que Deus, lá no Jardim do Éden, manifestou indiretamente a Adão o desejo de estar junto com ele diariamente. Naquele caso, Deus aparecia uma vez por dia, porque ele tinha dado a terra para Adão. Então ele estava indo como quem visita. Ele não podia permanecer naquele lugar, a não ser que ele fosse convidado. O que Adão tinha que ter feito? Ora, Deus, já que o Senhor vem todo dia me visitar, 1 hora por dia, eu vou fazer uma casa e o Senhor vai ficar aqui para sempre. E aí o Senhor não precisa ir e voltar, o Senhor já fica aqui. Mas Adão não fez esse convite a Deus. E esta é uma das razões pelas quais ele não suportou a pressão da serpente. Porque a Bíblia diz, achegue-se a Deus, resista o diabo e ele vai fugir. Como Adão não se achegou a Deus, por que a gente diz que ele não se achegou a Deus? Porque ele não pediu para Deus aumentar o tempo da visitação. Ele não pediu para Deus ficar mais de 1 hora ali com ele, passar o dia inteiro com ele. Ele não pediu. E porque ele não pediu, ele foi se distanciando de Deus. E quanto mais ele se distanciou de Deus, mais na presença da serpente ele ficou. Então, a presença é fundamental. Qual foi a escolha de Caim? A escolha de Caim foi ficar fora da presença de Deus. Não interessava para ele andar com Deus. Qual foi a experiência de Sete? A partir de Sete, se começa a invocar a Deus. Então, a partir de Sete, foi estar com Deus. Esta é a diferença entre os homens na terra. Tem homens que querem andar fora da presença de Deus. E tem homens que querem andar na presença de Deus, com Deus. Estar com Deus. Pois bem, aí vem a questão. Se a presença era, o que fez Caim? Caim, que não tinha mais a presença de Deus, ele tinha que encontrar na terra a razão da sua existência. E quando ele olha para o planeta Terra, ele decide construir uma cidade. E ele chama a cidade de Enoque. Não o Enoque que eu estou falando, mas o Enoque, filho de Caim. Ele dá o nome da cidade. O que faz depois de Caim? O que faz Jabal? Jabal institui a pecuária. O que faz depois da descendência de Caim? Jubal. Jubal institui a cultura, o lazer, a música. Depois aparece Tubal-Caim. E o que Tubal-Caim faz? Ele cria a indústria.
Agora eu pergunto para você, se Caim, fora da presença de Deus, ele estabelece uma cidade, a descendência dele estabelece a pecuária, a cultura e a indústria, eu pergunto para você, em relação à civilização que é hoje, como nós a conhecemos, o que falta? Nada. A civilização do mundo é constituída de grandes cidades, a região rural, a zona rural, ela vive para alimentar a cidade, então tudo vive em torno da cidade, a pecuária é para alimentar a cidade, a cultura, o lazer, a música é para o homem espairecer, se alegrar, e a indústria é para o homem facilitar a sua vida na terra. Então tudo que nós temos hoje, tudo que nós apreciamos hoje, enquanto cidadãos desse mundo, vem da cultura de Adão. Uma cultura construída fora da presença de Deus. É por isso que tem injustiça na cidade, tem injustiça na agricultura e pecuária, tem injustiça na cultura e tem também injustiça na indústria. Tem opressão em todos os ramos em que o ser humano coloca a mão. Por quê? Porque em que pese de que essa civilização construiu, que Adão, através da sua descendência, construiu uma civilização fora da presença de Deus, como acontece hoje, aonde nós estamos, no momento em que nós estamos vivendo, está ficando cada vez mais difícil falar ou dar testemunho da vida cristã em ambientes públicos, principalmente em espaços públicos, dentro de ambiente público ou nas escolas, nas faculdades principalmente. Hoje, a visão ateísta, ela se torna quase uma visão predominante no mundo que estamos vivendo. Grande parte da população, ela crê em Deus, mas ela logo acrescenta, eu creio em Deus, mas não sou praticante. Então, ou você tem um grande contingente que diz que crê em Deus, mas não pratica nada que vem de Deus, que é equivalente a não conhecer Deus, e também aquele que diz, não, eu descarto Deus, eu defino que não quero saber de Deus, eu me coloco fora da presença de Deus, eu sou ateu. Então, assim é a humanidade, ela caminha fora da presença de Deus, mas ela precisa viver. Ela precisa constituir uma sociedade. E o que ela faz? Para constituir a sociedade, ela cria uma cidade, ela cria uma pecuária, uma indústria, um comércio. E aí tudo o que nós encontramos hoje é a expressão do que foi a época de Noé. Enoque viveu nesta época. Enoque poderia partilhar dos mesmos objetivos de Caim. No entanto, quando nós lemos toda a genealogia de Adão, passando por Sete, chegando até Enoque e indo até Noé, nós não encontramos nenhum deles envolvidos ou declarando que eles estavam construindo uma cidade, ou estava envolvido na pecuária, ou estava envolvido na agricultura, ou que eles estavam envolvidos na indústria, ou na música, no ramo da música, da cultura. Nós não vemos falar disso acerca deles. Mas para um pouco e pensa. Estes homens viveram centenas e centenas de anos. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Então se coloque por um momento no lugar desses homens. Esses homens viveram centenas de anos. Aqui quando lemos de Metusalém diz assim, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Imagina, vivendo centenas de anos e tendo centenas de filhos, é provável que eles também criaram cidades. É provável que eles também tinham agricultura e pecuária. É provável que a maior parte deles nem cidade tinha, porque eles deviam ser mais nômades do que habitantes de cidade.
seria mais da natureza do povo de Deus, ser peregrino, ser nômade. Então eles eram provavelmente nômades. Mas quando a tribo nômade acampa num lugar, enquanto ela permanece naquele lugar, podemos dizer que é uma cidade naquele lugar. Tem todas as características de uma cidade, tem negociação, tem compra, tem venda, tem comércio. Então, quando nós encontramos a genealogia de Sete indo até Abel, até Enoque e passando e chegando até Noé, essa genealogia, elas tiveram indústria, elas também se aproveitaram da indústria, das facilidades da vida industrial daquela época. Elas também se aproveitaram da música, elas também se aproveitaram da pecuária e da agricultura. Qual é a diferença? É que tudo isso para eles estava em segundo plano. Um crente não se difere de um ímpio nas suas atividades do cotidiano. Todos fazem a mesma coisa. É possível o crente e o ímpio trabalhar em um mesmo projeto, alcançando um resultado comum. É possível o ímpio contratar o crente. É possível o crente contratar o ímpio. É possível o ímpio ser empreendedor e o crente empregado. É possível o crente ser empreendedor e o ímpio empregado. Não há diferença, quem olha externamente, entre o ímpio e o crente. Se o ímpio vai no mercado, o crente também vai. Se o ímpio vai no shopping, o crente também vai. Se o ímpio vai no cinema, o crente também vai. Aí você pergunta, mas se não há diferença no estilo de vida, se ambos convivem no mesmo ambiente, constroem a mesma cidade, desenvolvem a mesma agricultura e a mesma pecuária, trabalham na mesma indústria, aonde está a diferença? É que para o que está nesse mundo, o que ele constrói é o seu legado, o que ele constrói é a razão da sua existência. E para o crente, aquilo que ele constrói está sempre em segundo plano, porque em primeiro lugar ele está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. E estas coisas que o ímpio está buscando para si, construindo, o crente tem isso como acréscimo, está no segundo plano. Ele tem a vitória, ele tem o sucesso, mas não é onde está o seu coração. Então, o que muda não é uma atividade externa, o que muda é uma disposição interna do coração. E isso aconteceu com Enoque. Agora, você pode dizer assim, César, então vamos pensar numa coisa. Eu tenho um cristão que vai viver 80 anos na terra. Eu tenho um ímpio que vai viver 80 anos na terra. Os dois, quando eles chegam na idade de adulto, eles se tornam sócios. Por exemplo, Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Quando ele começou a construir sua riqueza, ele tinha um amigo. E esse amigo cresceu junto com ele. Provavelmente continua junto com ele, ou ficou na presidência da empresa e o Bill Gates foi para outro caminho. O fato é que é possível dois homens, o crente e o ímpio, trabalhando em conjunto em um mesmo objetivo e dos 20 anos até 80 anos, 60 anos de vida, eles trabalharem 60 anos juntos. Ok. Qual é a diferença? A diferença é que o mundo está caído. O mundo caiu. Ele saiu fora da presença de Deus. Se ele saiu fora da presença de Deus, a lei de Deus deixa de governar a sua atitude. Deixa de governar o seu coração, o seu comportamento. E quando a lei de Deus não governa o comportamento, nós encontramos o que encontramos em Gênesis capítulo 5, aliás, capítulo 4. Primeiro nós encontramos o caso do próprio Caim. Quando ele toma a decisão de sair da presença de Deus, ele já tinha matado Abel. Então a primeira característica daqueles que vivem no mundo
é que eles têm que conviver com pessoas que chegam ao ponto de matar outro ser humano. Não estou dizendo que todo ímpio é homicida, mas eu estou dizendo que entre os ímpios há aqueles com índole psicopata. E eles acabam agindo desta maneira. E aqui está em Gênesis capítulo 4, quando chegamos em Lameque, diz assim Lameque, que não é o pai de Noé. Lameque diz assim: ouvi, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo e dizei-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança a Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Note que quando chega em Lameque, que é a 7ª geração depois de Adão, a humanidade já está num nível de violência em que só porque alguém olhou mal encarado para o outro já está matando essa pessoa. Dias atrás, eu vi a seguinte cena na televisão no horário do noticiário. Uma mulher tinha um carro e um homem veio atrás daquela mulher. Aliás, uma mulher tinha um carro e um homem num outro carro. Esta mulher, ela tem que frear bruscamente e o homem que estava atrás no outro carro quase bate no carro dela. Esse homem que estava atrás, que quase bateu, ficou com tanta ira contra o comportamento daquela mulher, que ele saiu perseguindo a mulher. A mulher não sabia que estava sendo perseguida por aquele homem. Aquela mulher estaciona na casa de uma amiga, onde ela ia parar para visitar aquela amiga. Quando ela para o carro dela, aquele homem para o carro do lado, atrás, estaciona, desce, vai até ela, briga com ela e dá um soco nela. Quando ele volta para o carro, ela sai do carro dela, vai até ele para tomar satisfação. Ele pega o carro dele e joga o carro dele e atropela aquela mulher. Ela sofre diversas escoriações. O que é esse comportamento? É o comportamento que está aqui. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Porque aquela mulher cortou aquele motorista, ele se achou no direito de jogar a sua ira contra aquela mulher ao ponto de querer atropelar e podia ter matado aquela mulher. Então o que acontece? Quando se constrói uma sociedade fora da presença de Deus, a cada geração que passa, a intensidade do pecado que permeia a humanidade vai aumentando até o ponto que Deus não suporta mais e tem que intervir. E aí nós chegamos em Gênesis no capítulo 6. E o capítulo 6, no versículo de número 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Entenda, é possível construir uma sociedade fora da presença de Deus? Do ponto de vista da existência de um homem, a resposta é possível. Por que que é possível? Note o seguinte: pega a geração dos nossos pais. Os nossos pais nasceram, cresceram, construíram uma sociedade e muitos deles já faleceram. Então eles cruzaram toda a vida deles construindo uma sociedade que nós recebemos e cabe a nós construí-la. Acontece que Deus diz a Abraão o seguinte: Abraão, você vai ficar em Canaã e a tua geração depois de você, e eu vou tirar a tua geração e só vou trazer a tua geração de volta para Canaã
quando se completar 430 anos. Vocês não podem conquistar essa terra antes que a medida de iniquidade dos povos cananitas seja preenchido. O que Deus está dizendo? Aqui tem um copo de água. Observa que falta pouca água para esse copo transbordar. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês querem construir uma sociedade fora da minha presença? É o que ele disse a Caim. Falou: Caim, você quer construir uma cidade fora da minha presença? Caim disse: eu quero. Ok, pode ir. Aí Caim virou para Deus e disse: Deus, é o seguinte, se eu for sair fora da tua presença, qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. Aí Deus disse: tá bom, Caim, então você está com medo de morrer. Eu vou colocar uma marca em você. E quem ver essa marca não vai te matar. Então, basicamente, Deus disse assim a Caim: Caim, você quer viver fora da minha presença? Caim disse: eu quero. Aí Caim disse: se eu sair fora da presença, vão te matar. Aí Deus responde: ok, eu vou te dar um salvo-conduto e até você completar os anos da tua vida, ninguém vai te matar. E assim foi. Ninguém matou Caim. E ele foi até o final da sua vida e deve ter morrido por morte natural. Agora Deus diz assim: no entanto, cada geração que vier depois de você, ela vai estar acrescentando a sua medida de iniquidade. Se essa nação não se voltar para mim, e a medida da iniquidade chegar até o ponto de transbordar, eu vou intervir e vou julgar essa sociedade. Foi o que Deus fez com os cananitas. Quando, 430 anos depois, a medida do pecado dos cananitas chegou para transbordar, Deus disse a Israel: agora vai lá e tira aquele povo de lá, porque a iniquidade deles completou o limite tolerável por mim. A mesma coisa aconteceu com Sodoma. Quando Deus sentiu o clamor de Sodoma chegar no céu, ele desceu para investigar. E quando ele percebeu que não se encontrava mais em Sodoma e Gomorra 10 pessoas justas, ele mandou fogo do céu e destruiu. A mesma coisa aconteceu no dilúvio. Quando ele chegou no dilúvio e disse e olhou, ele fez a seguinte avaliação: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era contínuo a mal todo o desígnio do homem. Portanto, não havia mais o que fazer. Deus mandou o dilúvio e destruiu a humanidade. Jesus disse: o dia que eu voltar será como nos dias de Noé. Portanto, quando nós olhamos para o mundo em que estamos vivendo, nós estamos enxergando e percebendo a presença cada vez maior de pessoas que são psicopatas. Recente, eu ouvi uma notícia de um rapaz que encontra uma moça, os dois consensualmente saem para algum lugar solitário para fazer sexo entre si, e findo aquele momento, ele mata a mulher que estava com ele, dorme ao lado do corpo. No dia seguinte, ele sai e todo mundo vai procurar essa mulher porque ela desaparece. Ele ajuda nas buscas atrás dessa mulher. Ele foi descoberto porque no lugar onde a mulher estava, encontraram a chave da moto dele. Ele tinha perdido a chave. Quando a polícia foi na moto dele, ligou a moto dele, era o rapaz. Isto vai se tornar cada vez mais frequente. Por quê? Porque se nós estamos vivendo em dias equivalentes a Noé, uma sociedade que constrói a sua civilização fora da presença de Deus, o resultado é o juízo de Deus contra esta geração. E como é que nós enxergamos esse juízo nesta geração que vive fora da presença de Deus? O apóstolo Pedro, ele descreve, ele diz assim, em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 6, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. À luz do que estamos falando,
há uma sociedade sendo construída, construindo uma civilização fora da presença de Deus. E a cada geração que passa, essa sociedade se torna mais convencida que a melhor vida possível é aquela que acontece fora da presença de Deus. Porque ela passa a entender que não só ela tem a capacidade de construir uma cidade, de construir a pecuária e a agricultura, de construir uma cultura, de construir uma indústria, como ela também tem a convicção e sabe que ela pode deixar um legado para os seus filhos, e os seus filhos não vão esquecer o seu nome, porque assim como Caim deu o nome de Enoque, deu o nome de... assim como Caim deu o nome de Enoque, a cidade que ele construiu, assim também esses homens que vivem fora da presença de Deus, eles se satisfazem com a sua descendência reconhecendo o seu nome. Isso é legado. Por outro lado, a cada geração que vive desse jeito, aumenta a multiplicação da sua iniquidade, até chegar o tempo em que eles extrapolam a medida que Deus pode suportar. Agora que a gente conheceu o mundo de Noé, o mundo de Enoque, vem a questão: como que vamos viver neste mundo? Se nós olhamos para frente e sabemos que esse mundo caminha para o dia da sua destruição, nós não sabemos se será na nossa geração ou na geração aquela próxima de nós, dos nossos filhos. Nós não sabemos. Jesus disse que a volta dele seria como o ladrão da noite. Ninguém saberia a hora, ninguém vai saber a hora que ele vai chegar. A trombeta vai tocar. O apóstolo Paulo fala que o arrebatamento se dará em um abrir e piscar de olhos. Aí vem a pergunta: como que nós vamos construir a civilização que nós a conhecemos? Nós vamos construir ela fora da presença de Deus, colocando este mundo em primeiro plano em nossa vida, buscando a realização pessoal, ou nós vamos construir na presença de Deus? E nesse caso, o nosso alvo, o nosso foco, a nossa vontade, a nossa aspiração é ser arrebatado, é ser trasladado, é andar na terra de tal maneira que Deus se agrada da nossa maneira de pensar. Como diz o salmista, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam de todas agradáveis a ti. Estas são as opções que nós temos. Nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos estar muito atento nisso. Hoje, aconteceu nesses dias de que um homem perdeu a eleição. Esse homem perdeu a eleição, o que ele faz? Ele diz que aquela eleição foi uma eleição roubada. Ok. E que ele teria ganho se não tivesse sido uma eleição roubada. À luz da palavra de Deus, a Bíblia de Jesus dá o seguinte conselho: aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha. Ora, a eleição pode ter sido roubada. Nós não sabemos, mas ele diz que foi. Se foi, ele perdeu. Se ele perdeu, qual a instrução da Bíblia? Quem perde, quiser ganhar, perde. O que ele fez? Ele tentou ganhar a força e perdeu mais do que se simplesmente ele tivesse entregue a eleição. O que significa isso? Significa que o homem pode se apegar tanto a esse mundo que não quer largar o pedaço. Ele quer ficar ali. E para ele ficar ali, ele faz qualquer negócio. Ele quer viver nesse mundo. Ele não quer saber de Deus. E quando mais ele vive enterrado nesse mundo, Jesus disse que as coisas que fazem com que a semente não caia no coração do homem são os cuidados da vida e a fascinação da riqueza. Quer a pessoa tenha os cuidados da vida em primeiro plano,
quer ela tenha a fascinação da riqueza em primeiro plano, ela está vivendo fora da presença de Deus. E se ela quer ganhar essas coisas, ela perde. Mas se o homem de Deus, a mulher de Deus, consegue entender que esse mundo caminha para uma destruição e que por mais que a gente consiga levantar uma sociedade, ao final, ao resultado, a colheita final da sociedade construída fora da presença de Deus, é uma geração como descrita em Gênesis capítulo 6, verso 5. O coração do homem era só má continuamente. Estas são as opções. Nós temos que entender as nossas opções. Quando nós fazemos treinamento, capacitação para tomada de decisão, como é que a gente toma uma decisão? A decisão, eu aprendi uma coisa. Vamos supor que você está debaixo de uma ordem, subordinação de um homem muito rápido, muito ágil. O tempo para ele tomar uma decisão é coisa de 1 minuto. Mas se ele toma uma decisão em 1 minuto, para você operacionalizar a decisão desse homem, você tem que trabalhar 1 ano. A decisão é 1 minuto, mas a execução da decisão é 1 ano. Então, se você sabe que o homem vai tomar uma decisão hoje, e você quer se preparar para essa decisão, você tem que começar a trabalhar 1 ano antes, para que a hora que ele tomar a decisão, você já está com a solução pronta. O que significa isso? Trabalhar pela fé. As pessoas reclamam muito do mundo político. O problema do mundo político é este. O prefeito chega e passa num terreno baldio. E ele diz assim, nesse terreno cabe uma praça pública. A pessoa que é secretário dele, ouve ele falar e diz, isso aí não vai dar em nada. Praça pública, coisa nenhuma. Daí 1 ano, o prefeito diz, eu vou construir a praça naquele lugar. Quando o prefeito suspirou, aquele homem que estava do lado do prefeito, o que devia ter feito? Ir até aquele terreno, olhar o terreno, verificar se é da prefeitura, se o terreno é da prefeitura, contratar um projeto de engenharia, projeto de arquitetura e de engenharia, fazer o projeto em cima daquele terreno, guardar ele numa gaveta e esperar o prefeito. Quando o prefeito chegar e dizer, vamos construir a praça, ele entrega o projeto, está pronto o projeto, vamos licitar e vamos construir. Mas como o homem não se prepara previamente para isso, quando o prefeito decide, ele não tem o que fazer, ele tem que atropelar tudo, e quando ele atropela a lei, ele abre caminho para a corrupção, porque ele não foi previdente o suficiente. O que significa que, em todo o processo de tomada de decisão, a boa decisão é aquela que tem suficiente informação. Então nós temos aqui a informação. Você pode construir a tua vida fora da presença de Deus. Você pode construir a tua vida na presença de Deus. Se você construir fora da presença de Deus, você vai encontrar razão para viver nesse mundo. Você pode construir uma civilização inteira. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou você pode ganhar a sua alma, e se você ganhar a sua alma, estas coisas vos serão acrescentadas. Você vai continuar construindo uma civilização, mas você está atento o tempo todo, porque você sabe que você aqui na terra é somente um peregrino, e assim como Enoque agradou a Deus e Deus o levou para si, você está esperando toda hora o toque da trombeta, porque se a trombeta tocar, você sobe. Caso contrário, você vive fora da presença de Deus, você ganha o mundo inteiro, você deixa um legado no mundo, mas quando Jesus voltar, você não está nessa conta. Essa é a nossa decisão. Ou andamos fora da presença de Deus conscientemente, ou andamos dentro da presença de Deus conscientemente. E esta conta do Instagram está chamando você para andarmos juntos com Deus, aprendermos a andar com Deus.
Se você entende que essa mensagem faz sentido para você e faz sentido para aqueles que você tem o desejo de andar com Deus junto com você, chame ele para vir conosco fazer uma comunidade a partir dessa conta do Instagram. Pega esse aviãozinho, mande essa mensagem para ele, faça essa mensagem chegar mais longe. Vamos juntos construir um entendimento de como andar com Deus e colocar esse entendimento em prática. E assim, foi muito bom ter você aqui junto comigo. Freud, muito obrigado por tua presença. Dora, muito obrigado por tua presença. E que o Senhor possa nos dar um retorno aqui o mais breve possível. Se possível, amanhã, sábado, às 20 horas, eu estarei aqui de volta para mais uma live e construir esse aprofundamento em Enoque e nos dias de Enoque. Nós precisamos tomar essa firme decisão de andar na presença de Deus, colocar a construção desta sociedade, dessa civilização no segundo plano e engatar a nossa energia espiritual focada nas coisas que de fato importam. Obrigado, Freud, que Deus seja louvado por sua vida. Foi muito bom ter você aqui junto comigo e assim eu estou encerrando essa live. Que o Senhor seja louvado.